O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania emitiu uma nota técnica referente ao discurso do deputado federal Nicolas Ferreira. Você deve lembrar lá no plenário da Câmara dos Deputados no Dia Internacional da Mulher. A pasta afirma que a fala é, abre aspas, uma conduta passível de responsabilização criminal por transfobia e discurso de ódio, fecha aspas. O documento faz uma série de considerações e formaliza recomendações em relação ao caso. Segundo a nota, a não responsabilização do deputado pode representar uma ameaça à estabilidade democrática do país. O Ministério recomenda ainda que o discurso seja investigado pela Câmara. Caso o parlamentar seja considerado culpado, a pasta recomenda a aplicação de uma pena que pode incluir a cassação do mandato. A gente lembra que em março deste ano, Nicolas Ferreira vestiu uma peruca, essa imagem que você está vendo aí, durante um discurso na tribuna da Câmara. Ele disse que se sentia uma mulher em tom de deboche e ironia, você deve perceber, e por isso teria lugar de fala no Dia Internacional da Mulher. Nicolas chegou a ser repreendido publicamente pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, mas não sofreu punição ou advertência pela conduta. Voltamos ao debate. Para essa rodada eu tenho comigo a Gabriela Araújo, o Roberto Tardelli, o Vinícius Poit e a Samantha Meyer. Todos já estão aí a postos. Eu vou pedir aos dois homens que estão aqui a licença para começar essa fala pelas mulheres. Vou começar com a Samantha Meyer. O deputado Nicolas Ferreira deve ser cassado e penalizado, são duas coisas diferentes, por essas declarações? Bom, boa tarde, Luciana. Boa tarde aos colegas. Eu entendo que o deputado Nicolas não pode ser cassado por essa manifestação em plenário. E por quê? Como deputado federal, ele está protegido pela imunidade parlamentar, ou seja, a Constituição assegura aos deputados imunidade quanto à palavra, votos e opiniões. E ele emitiu essa opinião dentro do plenário. Portanto, ele não pode ser criminalizado na justiça comum. O que caberia do ponto de vista político seria uma representação no Conselho de Ética se entendesse que isso foi um excesso dessa imunidade parlamentar que poderia representar quebra de decoro parlamentar. Mas isso é um julgamento político que se daria no âmbito da Câmara dos Deputados, ou seja, ele teria que ser julgado pelos seus iguais deputados federais. No âmbito penal, eu entendo que não há cabimento, até porque se trata de uma opinião, de uma manifestação da opinião dele sobre a questão dos transexuais. E a gente sabe que o que ele levantou ali foi que a mulher estaria perdendo terreno, perdendo espaço com os transexuais. Essa é uma opinião dele e ele representa uma grande parte do eleitorado que o elegeu, pessoas que pensam como ele. E eu entendo que o lugar correto para ele manifestar essas opiniões é dentro do Congresso Nacional. E o que vai prevalecer não é a vontade dele, é a vontade da maioria, se isso resultar em lei ou não. Mas do ponto de vista jurídico, eu não entendo como criminalizar a manifestação do Nicolas Ferreira. Não estou dizendo aqui que concordo ou não, mas juridicamente acho inviável. Vou ouvir então a Gabriela Araújo. Vai, Gabi. Bom, eu ouso discordar da Samantha. No caso, ele tem imunidade parlamentar, todos têm imunidade parlamentar, mas o próprio Supremo Tribunal Federal já entendeu que a imunidade parlamentar, ela não é salvo-conduto para discurso de ódio. E no caso, nem tampouco para se cometer crimes. Também discordo da Samantha com relação ao crime. Ele cometeu sim um crime de transfobia, porque não reconhecer, discriminar o gay por sua identidade de gênero, por sua orientação sexual, não reconhecer uma mulher trans como uma mulher é uma forma de discriminação. E o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que a transfobia, que a discriminação em relação à identidade de gênero, à orientação sexual, né, à comunidade LGBTQIA+, esse tipo de discriminação é equiparado ao crime de racismo. Então há já um precedente do Supremo Tribunal Federal. No caso, né, embora haja imunidade parlamentar, embora ele tenha falado essas coisas, né, no púlpito,
púlpito do parlamento, isso se entende, existe uma dissociação, porque aquilo não foi para exercer, né, as funções de deputado, de parlamentar, e ele ainda agiu contra os direitos humanos. Então eu entendo que dá para abrir uma excepcionalidade, assim como há precedentes também, como o que aconteceu com Daniel Silveira. Se você não pode atacar a democracia, se você não pode disseminar fake news no parlamento, você também não pode atacar minorias, diversidade e os direitos humanos das pessoas. Ele não só atacou direitos humanos de pessoas trans que não estavam ali presentes, mas ele foi extremamente agressivo, né, e criminoso com as suas colegas parlamentares que estavam ali presentes. Pela primeira vez na história deste país, nós temos 2 mulheres trans ocupando um espaço na Câmara Federal, na Câmara das Deputadas e dos Deputados. Eu estou aqui, eu sei que é a Câmara dos Deputados, mas eu gosto de falar Câmara Federal porque é Câmara de todas e todos. Então, quando ele assume o púlpito no lugar da Erika Hilton e comete esse tipo de crime, de ofensa na sua frente, eu acho que é até mais gravoso. Muito bem, eu quero voltar para a Samantha antes de passar para o Poit. Rapidamente, Samantha, porque você disse que representaria uma quebra de decoro. Quebra de decoro pode culminar na cassação, sim ou não? Sim, um dos casos de perda de mandato parlamentar que a Constituição dispõe é a quebra de decoro parlamentar. E o que pode se entender por quebra de decoro parlamentar? O que a Constituição estabelece? O recebimento de vantagem indevida ou o abuso das prerrogativas de um parlamentar. Ou seja, se a Câmara dos Deputados entender que a manifestação dele representa um abuso da liberdade de expressão, da imunidade a que ele faz jus, isso pode representar uma quebra de decoro parlamentar. Mas o que foi apresentado aqui foi uma questão no ponto de vista jurídico, ou seja, na justiça criminal e não do ponto de vista político. Mas discordo aqui da doutora Gabriela, né? Porque eu entendo que ele está protegido pela liberdade de expressão, pela imunidade. Sim. E que o local correto para você discutir ideias, ainda que sejam as ideias que a gente não aceita ou não gosta, é o Congresso Nacional. Sim. Muito bem, eu vou para o Poit agora te ouvir, se você... Para mim ficou claro aqui com a Samantha que politicamente ele pode perder o mandato, mas juridicamente, judicialmente, ele não pode ser criminalizado, na opinião da Samantha. Eu quero te ouvir, Poit. Luciana, só antes do Poit falar, enquanto ele fala, a gente não está ouvindo bem a Samantha, eu não sei se está com algum problema de microfone. Ah, muito bem, agora já que você já falou para o Brasil inteiro, eles vão consertar lá embaixo no áudio, muito bem. Poit, vai. Primeiro, boa tarde, Luciana, Samantha, Gabriela, doutor Tardelli, todo mundo que está acompanhando aqui a gente na CNN. Gente, vou começar colocando uma posição muito clara. Não concordo com a postura do Nicolas, não concordo com essa postura de um parlamentar, né, que muitas vezes perde credibilidade. Ele pode até ter um argumento, pode representar uma causa, e muitos eleitores, isso é legítimo, mas ao momento que ele faz, na minha opinião, um espetáculo circense, um negócio para ganhar palco, e olha o palco que está ganhando, eu até falo, puxa gente, olha o tema que a gente está discutindo aqui, sabe, é o que ele queria, mas não compete, não combina com o decoro parlamentar. Por isso que eu concordo 100% com a doutora Samantha, né? Apesar de não concordar com ele, apesar de para mim ferir o decoro parlamentar, a doutora Samantha colocou aqui, tem que ser responsabilidade no Comitê de Ética da Casa. E os deputados têm prerrogativa, os deputados podem representar contra ele no Comitê de Ética da Casa. Vou usar só um outro exemplo, né, que pode ser, na opinião e no julgamento de vocês, um outro tipo de crime, um outro tipo de penalização, que foi do Daniel Silveira. O Daniel Silveira cometeu falas e cometeu posturas gravíssimas, que na minha opinião também não condiz com o parlamentar. Na minha opinião deveria ser cassado pelo Comitê de Ética da Casa. A prisão e as atitudes contra ele por parte da STF, para mim, foram arbitrárias. Agora, por que isso acontece, gente? Porque o Comitê de Ética da Casa não funciona. Falo como parlamentar, que viu passar lá o caso do Daniel, que viu passar o caso do Wilson Santiago, né, pego em caso de corrupção, que viu passar o caso absurdo da Flor de Lis e demorou para ser punida. Então, infelizmente, não existe vácuo no poder. Quando um poder não faz nada, abre margem para os outros fazerem. Essa é a realidade do país. Concluo novamente. Não concordo com a postura do Nicolas, mas o lugar de penalizar ele é no Comitê de Ética da Câmara dos Deputados.
Eu não quero riscar o fósforo na pólvora, não, mas chegou aqui para o Roberto Tardelli agora a minha pergunta. Porque, Tardelli, além de você dar a sua opinião, eu fico pensando, na nota do Ministério dos Direitos Humanos, ele diz, é uma ameaça à estabilidade democrática. O que queria dizer com isso, uma ameaça à estabilidade democrática? Outra coisa, e aí eu vou mudar o crime aqui. Se alguém comete um crime de racismo, se fosse lá, no plenário da Câmara, como é que eu ia dizer que ele tem a liberdade? Eu estou tentando entender se a liberdade de expressão faz com que ele possa cometer um crime. E aí eu estou colocando racismo porque eu sou uma mulher negra e aí eu poderia me sentir ofendida. Como é que eu cobro essa ofensa? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. A gente tem que pensar no seguinte, o que é um discurso de ódio? Vamos centralizar, vamos tentar conceituar um discurso de ódio. Discurso de ódio é uma palavra de aversão a um grupo, etnia, né, de aversão absoluta. Esse discurso de ódio foi caracterizado na fala do infeliz do deputado? Foi. É evidente que ele teve um discurso de ódio, né? A questão agora que a gente está se pegando é qual é a consequência desse discurso de ódio. Parece que todos nós concordamos que o discurso de ódio pode levá-lo à cassação, até porque eu quero aproveitar um gancho do Poit, para que isso não seja utilizado mais como forma de autopromoção. Quem quiser se autopromover com isso aí vai ser cassado. Olha, a tua autopromoção vai ser suicida. Mas parece que a sensação que se tem é que é insuficiente a cassação do mandato. Porque parece que a sensação que permeia todos nós é que é tão abjeto uma palavra de ódio, de aversão, que se esperaria algo mais, uma consequência além, que é a consequência do tipo penal do crime que se pudesse imputar a ele. Eu, pessoalmente, eu acho um pouco difícil falar em crime, porque ele estaria na lei 7.716, que é a lei que protege, né? Ou melhor, que define os crimes raciais. Mas, se ele for condenado, a condenação dele não será por abalar o Estado democrático, né? Acho que houve um exagero aí, né? Um exagero estilístico. Na parte que eu te perguntei, que seria sobre a nota do Ministério dos Direitos Humanos. Houve um exagero, não há ameaça ao Estado democrático, a fala infeliz. Ele fala, há uma ameaça à estabilidade democrática, só para ser bem... Até porque, tirando os poucos, com os quase ninguém que concordam com ele, todos nós nos ofendemos e nos sentimos pessoalmente até atingidos com o discurso de ódio que ele fez. Eu acho que é isso. Nós todos concordamos com a cassação dele, que é algo salutar, até como uma forma para uma vacina anti-promoção, né? Autopromoção. Mas eu fico um pouco receoso com a tipificação criminal. Eu fico um pouco assim, eu precisaria pensar mais e muito mais no assunto para poder ter um argumento mais ou menos razoável. Tardelli, só um complemento, né? Não é que todos concordamos com a cassação dele, concordamos que deve ser responsabilizado no comitê de ética da casa com a devida dosagem da pena. Perfeito. Então essa é a minha opinião, não concordo com a postura dele, que para mim foi um exemplo muito ruim para a população brasileira. O que teria uma outra discussão, eu tenho que passar por outro assunto, mas só para dizer que teria uma outra discussão que eu já tive aqui outras vezes com próprios parlamentares, que é em relação à quantidade de votos que o Nicolas teve, e aí como caçar um candidato com um número tão expressivo de votos, e aí toda essa discussão que viria à baila. Mas, gente, eu tenho que passar para outro assunto, senão não dá tempo de falar tudo que a gente prometeu aqui. Posso só fechar com precedente, só contar uma informação só para a gente guardar para o próximo debate. Ele é reincidente, já existe uma representação criminal, ele já está respondendo criminalmente em Minas, né? Porque na Câmara ele, né, teria cometido também falas transfóbicas contra a colega dele à época, que hoje é deputada, a Dula Salabert. Então eu cheguei a olhar aqui, achei que a gente ia se estender mais, mas tem uma notícia aqui lá dos jornais de Minas dizendo que ele está representando criminalmente lá por crime de transfobia. E Luciana, injúria. Só um ponto para fechar. Você viu, né, gente? Olha, o pessoal aí de baixo que está aqui falando comigo, eles não deixam. Vai, Só a título de informação. Vamos supor que haja uma condenação criminal de um deputado. Como é que é o nosso sistema constitucional hoje? Ele só pode perder o mandato depois de uma decisão judicial transitada
em julgado, ou seja, aquela que não cabe mais recurso, e mesmo assim essa decisão tem que ser submetida à casa a qual ele pertence para decidir se ele perde o mandato ou não. Não é automático. Veja bem, mesmo depois de uma decisão judicial transitada em julgado, submete a casa a qual ele pertence à Câmara dos Deputados, que por maioria vai decidir se ele perde ou não. Ou seja, é uma decisão política. E também ninguém aqui me respondeu, no final das contas, eu continuei com a mesma curiosidade. Se um parlamentar sobe à tribuna e comete um crime de racismo, o que acontece? Como a gente cobra? Olha, a gente tem que pensar que a prerrogativa que tem o parlamentar é a prerrogativa para o exercício do seu mandato. Não é um salvo-conduto para ele cometer crime, para ele cometer excesso. Não é jamais. Isso o Supremo Tribunal Federal já cansou de decidir. Muito bem. O Tardelli, ele está respondendo por injúria racial, então seria equiparável lá no TJ de Minas, ele está respondendo por injúria racial com relação ao discurso que ele cometeu contra a Duda Salabert. Então, só para... Porque o Tardelli estava na dúvida qual seria o crime. Porque o crime de racismo foi equiparado de transfobia. De transfobia foi equiparado ao de racismo. Isso. Muito bem.